Bom dia, pessoal. Sou o Glauber Vitti. Vamos para mais um vídeo aqui no canal O Tabuleiro. Esse vídeo eu quero falar de uma vítima que já temos aqui no Brasil em relação à guerra do Oriente Médio, que é o agro brasileiro. Claro, não é só isso, não é só a guerra no Oriente Médio, existem toda uma série de políticas que estão, né, sendo implementadas em relação a isso, tanto que em 2025, quando não tinha essa guerra ainda no Oriente Médio, até vou botar na tela aqui, mais de 56% de aumento em 2025 em relação às recuperações judiciais de 2024. Então, um número extremamente alto. Se a gente considerar aqui em valores absolutos, foram mais de 1.990 recuperações judiciais, é o maior número de toda a série histórica, que iniciou em 2021, ela é recente, mas se tu olha ano após ano, o aumento é vertiginoso. Isso mostra que as políticas públicas, toda a política monetária, tudo tem impactado diretamente esse setor, que é um setor que não tem nenhum tipo de grande auxílio, grande foco econômico, e a importância, né, econômica desse setor para o Brasil é gigantesco. Mas por que que eu disse que temos uma vítima aqui no Brasil, talvez a primeira grande vítima da guerra no Oriente Médio aqui no Brasil? O Brasil, né, ele hoje, infelizmente, é um grande importador de fertilizantes, tá? Há uma política, sim, de reestruturação. A Petrobras tem feito um movimento nesse sentido de produção de fertilizantes. Existe um movimento também empresarial, de olhar para esse mercado de fertilizantes e reestruturar ele e voltar a ter uma produtividade mais alta. Porém, isso leva tempo. Estima-se que lá depois de 2030 que o Brasil possa ter uma maior autonomia em relação aos fertilizantes. Enquanto isso, a gente depende de fertilizante russo, fertilizante iraniano, fertilizante de uma série de lugares para poder ter, né, um fertilizante, entre aspas, barato. Porém, né, agora, né, com toda essa dinâmica, provavelmente o Brasil vai ter que comprar do Canadá e outros players, né, que produzem volumes consideráveis de fertilizante no mundo e pagar muito mais caro por isso. E tem toda uma questão aí de cadeia de suprimentos. E, né, além disso, a gente tem o problema do petróleo, que vem impactando diretamente o agro também aqui no Rio Grande do Sul, né? Somos gaúchos aqui na Vinci Capital, que é a empresa onde eu sou dono e um dos sócios fundadores. O agro aqui no Brasil, as colheitadeiras de arroz estão com dificuldade de ter acesso a diesel, gente. Olhem que absurdo isso. Diesel, que é digamos assim, um insumo teoricamente simples, fácil de ser encontrado, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tendo dificuldade já de ter acesso a ele. Então, a guerra no Irã, ela está expondo aí a fragilidade brasileira a produtos, a matérias-primas básicas para o agro, combustível para o maquinário e fertilizante para poder plantar. Então já existem alguns analistas, né, colocando inclusive um risco de sequência das próximas duas safras aqui no Brasil. A próxima safra, né, que vai começar a ser plantada em breve, corre o risco, né? É claro, para essa safra já tem uma grande parte do fertilizante aqui interno, mas já corre o risco de ter algum impacto. Mas a próxima, que deveria estar sendo comprado os insumos agora, pode ter um impacto muito maior, muito mais profundo. Então, quando a gente fala de inflação aqui no Brasil, que está controlada, teve uma boa notícia, a inflação de 3,81, que é questionável. A gente já teve um vídeo aqui, até vou deixar no card aqui, falando sobre a inflação real, que a gente vai lá no mercado e vê, e a inflação oficial, né, do IBGE. O descolamento desses dois números pode ter, né, uma disparada muito forte, aumento de combustível, consequentemente aumenta o preço de tudo, né, e também aumento aí das matérias-primas do agro, que impactam diretamente no mercado aí de produção de alimentos. Então, notem que o cenário geopolítico é complexo. O Brasil ele está refém de uma série de questões em relação a combustível, em relação a fertilizantes, e as soluções para isso são de longo prazo. Por mais que há algum movimento já tentando sanar isso, vai ser muito difícil a gente conseguir isso tão rápido. Então, eu sou uma pessoa naturalmente otimista e consigo, né, olhar os movimentos importantes que devem ser feitos. Esse ano a gente tem, né, um momento aí muito importante, que é a eleição, né, no final do ano, e o Brasil pode, né, escolher um caminho mais duro em relação
a políticas públicas, políticas que vão continuar nessa sequência do que nos trouxe até aqui, ou então, né, algumas mudanças estruturais que vão nos levar a um caminho muito mais interessante e independente de políticas externas ou de geopolítica externa. Então, esse ano é um ano que o brasileiro vai ter que estar muito atento a propostas que nos coloquem, né, de uma forma mais proativa e mais autônoma em relação a essas questões aí que a gente vê de dependência de insumos importantes. Um país forte é um país autossuficiente, um país que tem a capacidade, né, de se autogerenciar e não fique, né, à mercê de comércio internacional ou de situações que vão impactar diretamente a sua soberania, mas a soberania real, aquela soberania do poder. O poder real é o poder, né, que o país tem de se autossustentar obviamente, se defender de outras soberanias. Então, nesse caso aí, pessoal, fica o alerta. Pode agravar muito isso nas próximas semanas e a gente vai monitorando aqui. Eu vou trazendo atualizações para vocês conforme for o jogo, né, se desenvolvendo. Grande abraço e até o próximo vídeo.